Amém. Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos conceda a sua paz. Eu desejo a todos muita paz, meus amigos. Meus queridos, Allan Kardec, na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, ele apresentou a seguinte questão: qual seria a consequência para a sociedade o relaxamento ou o enfraquecimento dos laços de família? A pergunta é boa. E Allan Kardec, ao perguntar isso, ele recebeu a seguinte resposta da espiritualidade superior: seria o recrudescimento do egoísmo. Recrudescimento, o que é isso? É o fortalecimento do egoísmo. Vejam que nós estamos experimentando nos dias atuais grandes aflições baseadas no egoísmo humano. O egoísmo está para nós, assim como o orgulho está para com Deus. E o antídoto do egoísmo é a caridade. E o antídoto do orgulho é a humildade. A humildade restabelece a nossa relação com Deus, combatendo o orgulho. E a caridade, a relação com o próximo, combate o egoísmo. Mas o egoísmo é filho dileto do orgulho. Portanto, teremos que combater ambas as coisas. E não é fácil. Os desafios são grandiosos. As lutas são muitas, meus amigos. E boa parte das tragédias humanas, desconsiderando aqui, estamos no mundo material e que tem suas próprias necessidades, e não podemos normalizar o mundo na Terra, mas precisamos considerar que o egoísmo tem sido a causa das grandes tragédias, dos malefícios, da miséria, da morte e da guerra. Até parece que estamos diante de uma situação insolúvel, mas não é verdade. Porque a causa se encontra em nós, e a depender da vontade divina, pelos recursos que Ele nos dispõe, nos disponibiliza na Terra, haveremos de suplantar tais circunstâncias um dia. Mas enquanto isso, cumpre que nos esforcemos, que nos dediquemos ao bem e principalmente à caridade, que é o antídoto do egoísmo sempre. E uma das consequências desse egoísmo, que é filho do orgulho, é a dificuldade que temos na convivência com o próximo e no ostracismo e isolamento que sofremos na vida atual. Na tentativa de entorpecimento, porque a gente se isola e tenta entorpecer a própria dor e, por consequência, nós nos afastamos do outro e passa a ser considerado por muitos de nós, eu não vou dizer que sejamos todos, como objetos que podem ser utilizados e descartados a esmo. Nós temos um entorpecimento. E um efeito também notório desse fenômeno de esvaziamento do sentido existencial de muitas criaturas, porque muita gente passa pela vida como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E muitos passam tentando entorpecer a própria consciência. E um recurso muito utilizado na atualidade, além do crime, são as drogas, a adicção, o vício em todas as áreas, no sexo, no consumo de substâncias entorpecentes, lícitas e ilícitas, meus amigos. Como se o indivíduo buscasse, na transcendência química do fenômeno biológico, uma resposta às suas inquietações. Mas nesse mergulho que ele faz dentro de si mesmo, ele o faz de forma desordenada e acaba se perdendo, acessando camadas mais profundas do seu primitivismo ancestral e tornando-se cada vez mais alienado e repercutindo de forma muito negativa no meio social, no meio em que ele vive. Muitos se transformam em verdadeiros monstros. Mas eu quero dizer que esse fenômeno, esse esvaziamento do sentido da vida, para muitos de nós, ele se apresenta, por exemplo, como eu estou dizendo, nas drogas. E eu garanto que aqui há drogas, vocês acreditam? É possível que existam drogas, lícitas ou ilícitas. Bem, é possível. Se abrirmos, por exemplo, as bolsas, vamos encontrar os remedinhos sem receita, sem prescrição médica, remedinho para dor de cabeça, remedinho para aquilo, para aquilo outro e tudo mais. São tentativas, meus amigos. Essa tentativa de mergulho, não é? De entorpecimento, de esvaziamento do eu,
É um fenômeno muito interessante que acontecia na latinidade, chamado de carpe diem, viver o hoje, viver o agora. Porque a vida passa e alguma coisa a gente vai ter que fazer para dar sentido, porque a gente logo mais vai morrer, vai desencarnar. A gente vai ter tempo, vai se perdendo por aí. Então esse fenômeno, ele está aqui, ele está presente, está em todos nós. E buscamos na vida um sentido maior para a nossa própria existência. A transcendência, a busca de um sentido que dê realmente significação à nossa existência, à nossa vida na Terra. Daí a luta que devemos enfrentar. Se nós observarmos, por exemplo, os jovens nas boates, nos clubes de diversão, nós vamos percebê-los muitas vezes entorpecidos, meus irmãos. Entorpecidos, muitos embriagados, muitos alterados quimicamente ou pelo consumo de substâncias entorpecentes, lícitas ou ilícitas. Nós não estamos generalizando. E muitos passam, às vezes, a noite toda. Vocês já viram como é um ambiente de boate? Ele fica assim, é uma luz, é um ambiente escuro, não é? Com luz de LED, luz tromboscópica, e ela vai piscando assim, e é uma música maravilhosa, porque é um batistaca, não é? Pá, pum, pum, pá, 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 pá. De repente, às vezes varia, fica pá, pum, depois fica pum, pá, e é uma beleza. E o jovem, literalmente, ele mama, que é uma fase do desenvolvimento psicológico, ele está mamado literalmente, porque ele está buscando alguma coisa, é uma necessidade que não se satisfaz facilmente. E ele fica num estado de transe assim. Ele fica num estado etílico. Eu não disse idílico. Opa, está chegando. Um estado etílico, não é idílico, tá certo? Ele fica assim, ele fica a noite toda, e muitas vezes se relaciona com outras pessoas com as quais ele nunca esteve, passa uma noite, no dia seguinte passa, não é? Eu tenho amigos, por exemplo, que deram tudo para os seus filhos, coisas que eles mesmos nunca viveram na vida. Pagaram, por exemplo, uma viagem ao exterior, e fizeram uma linda viagem. Os pais nunca fizeram essa viagem, bancaram tudo. E o pai, na ilusão de achar que ele seria muito grato quando chegasse no aeroporto, quando foi recebê-lo, e ele achando que o filho ia ficar feliz da vida, não é? Por ter feito uma linda excursão às custas dele, ele volta, o filho, o pai abre o braço e diz assim: e aí, filhão, como é que foi? Ele responde normal. Olha só o vazio. Não é isso, não é? Não é nada disso. Não é proibido, não está nada errado. Se ganhar, vá, seja feliz. Normal, mas está tudo bem? Tudo bem. O que é uma carência? Não é exatamente isso, minha gente. E na convivência familiar, precisamos estar muito atentos a esse estado de tédio, que pode ser um processo de esvaziamento existencial, de falta de sentido, de entristecimento patológico, que pode induzi-lo ao seu processo de autoextermínio ou mesmo de viciação espiritual. E nós não estamos falando aqui nem de obsessão espiritual envolvida nesse processo. Então são muitas lutas. Mas a pergunta que eu quero fazer aos senhores: nesses relacionamentos, o que eu significo para você? Porque muitos passam por esses relacionamentos vazios, utilizando-se uns dos outros para atendimento às suas necessidades biológicas, aos seus interesses pessoais. E afinal de contas, o que eu significo para você? Se você está casado, por exemplo, as pessoas, muitos não se casam formalmente, mas eles se acasalam, não é? Não tem uniões estáveis. Nesse caso, seria interessante você colocar, não tem problema, é uma decisão sua, nada de puritanismo, mas seria interessante você colocar, por exemplo, lá no seu Instagram, ou na sua rede social, o seguinte: casei. Sabe por quê? Para você demarcar o tempo, estabelecer, digamos assim, prazos, ou estabelecer um compromisso, porque tem pessoas que se relacionam por 30 anos com a pessoa, com o indivíduo, e depois de 30 anos ele fala: vou embora para os Estados Unidos, tchau, porque ele não realizou o ato. É um processo assim, mitológico mesmo, é um rito de passagem, você tem que realizar o processo, não é bobagem,
Não é tão bobagem assim. Se você não quer se casar assim formalmente, de papel passado, coloque lá, avisa todo mundo, gente, eu estou casada, casei, para que o outro entenda que agora você tem um compromisso e que você também tem um compromisso com o outro. E a pergunta permanece: e o que eu significo para você? E nesse relacionamento nós nos desnudamos. É uma experiência extraordinária. O casamento, minha gente, é uma experiência das mais importantes na terra. E quando nós o fortalecemos e por consequência a família, nós estamos combatendo esse recrudescimento do egoísmo. Olha, há muitos caminhos para o paraíso, para Deus. Você pode evoluir de muitas maneiras, mas se você quer acelerar o seu processo evolutivo para chegar mais depressa à perfeição, para chegar a Deus, case-se. É uma beleza, porque o casamento é uma experiência extraordinária. Não é apenas de desnudamento psicológico. Você se desnuda, não é tirar a roupa simplesmente. Aliás, presta atenção, olha para mim, não dorme não, hein? Hoje é dia de penitência, presta atenção. Ei, acorda, olha para mim, veja bem. Havia um grande psicólogo chamado José Ângelo Gaiac, você já desencarnado. Ele dizia que muita gente, para não se relacionar com o outro, para não ter intimidade com o outro, faz sexo. Olha que coisa, olha que paradoxo. Pessoas que se relacionam sexualmente com o outro, mas não têm intimidade, porque é apenas um desnudamento físico, né? Você apenas se desnuda fisicamente, mas não se abre emocionalmente. No casamento não tem jeito, você se apresenta tal qual é. E para isso você tem que ter competências, desenvolver habilidades novas. Eu tenho um amigo que me disse, desesperado, ele estava casado, e ele me disse assim: Celso, não case, pelo amor de Deus, não case, o casamento cerceia a gente. Ele estava apavorado, porque era muito imaturo. Ele dizia que o casamento cerceia a gente, porque quando a gente está solteiro, a gente chega a hora que quiser, deita na cama, rola para lá, rola para cá, não é? E não tem ninguém para encher a paciência. Mas depois que a gente casa, a gente só entra na cama por um lado. Olha que coisa, eu não tinha pensado nisso. Veja que desafio, não é? Conviver, e na convivência vai surgir uma questãozinha, as diferenças. Meu Deus do céu, que dificuldade que a gente tem de lidar com a diferença do outro, não é? Parece que o outro faz implicância comigo, que prepotência, você não é tão bom quanto parece. Ele também tem as suas características, e isso exige muito amor. Vocês estão entendendo a importância do casamento? É uma experiência fantástica, em que você se desnuda diante do outro, assume as suas qualidades positivas, mas também as suas qualidades negativas, para trabalhá-las. Mais ou menos 60% dos casais que fazem terapia de grupo se separam, sabe por quê? Porque deixaram passar do ponto. Não cultivaram, não cuidaram. Não é a traição que destrói o casamento, é a falta de cuidado, de zelo, é a falta de cuidado. E o cuidado passa muitas vezes pela palavra, pelo comportamento. Não são os presentes. Às vezes o mimo também, uma florzinha de vez em quando, todo dia não, porque enche o saco, né? Não havia coisa. Mas vamos lá. Mas o mimo, o humor, minha gente, um pouco assim de lúdico, de brincadeira. Eu tenho um amigo muito engraçado. Ele estava fazendo bodas de casamento e ele disse assim para a esposa: meu bem, parabéns, porque você soube escolher um marido de verdade. Olha que mentira, não é? Mas é um humor. Isso vai cultivando, não é? Vai contrabalançando as coisas, levar a vida a ferro e fogo. Quem é que aguenta, minha gente? Quem é que aguenta gente mal-humorada? Eu tenho conhecido, se você perguntar se está tudo bem, meu Deus, ele desfila. Eu tive isso, eu tive aquilo, eu estou sofrendo isso, eu estou fazendo aquilo, e não sei o que, eu quase morri, assim, não sei o que aconteceu, mas graças a Deus, para dar uma animada na pessoa, né? Mas graças a Deus você melhorou, sobreviveu, está aqui bem, feliz a vida. Não, agora eu estou bem, mas mal nisso eu passei em 1927, quando eu tive gripe espanhola, e começa tudo outra vez, ninguém aguenta! Minha gente, facilita, ri um pouquinho, olhe para o lado, a vida não é tão ruim quanto parece. A gente pode rir, não é? Até das próprias desgraças, das próprias dores. Eu tenho uma inveja de gente, eu já falei aqui para vocês, eu tenho uma inveja de gente que gargalha. Você já viu aquelas gaitadas gostosas, aquela risada, aquela coisa expansiva, não é? Eu tenho uma inveja disso, mas não pode, não é? Não pode porque é falta de educação. Se a pessoa der uma gargalhadinha assim, fala: olha, está obsidiado. E a gente tem que rir a francesa. Sabe como é que ri a francesa? Quem é que aguenta, gente? Nós temos que... Jesus é a alegria dos homens.
Então nós temos que levar o relacionamento com leveza, com mais facilidade. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena. Os mimos, um eu te amo de vez em quando, uma florzinha, um cafezinho, um cafezinho ali, de vez em quando na cama, coisa do tipo. Todo dia não, que enche a paciência mesmo, mas de vez em quando, facilite um pouco. Isso é técnica de articulação. Temos que cultivar. Há muita gente que se casa e que continua casada porque ele cultiva casamento. Mas há pessoas que se casam e vão se descasando dia após dia até se divorciar. Não é de repente, não é por acaso, é aos poucos, compreendem? É um exercício, o casamento é uma maravilha, é um exercício extraordinário de desenvolvimento. Então, a conjugalidade é uma experiência extraordinária, como eu tenho dito, porque ela nos desnuda, ela nos conduz ao desenvolvimento próprio, ao nosso autoconhecimento e ao respeito que devemos ter pelo outro. É um exercício extraordinário de desenvolvimento espiritual. Mas eu quero dizer que o processo começa no enamoramento. O enamoramento. Você se encanta, não é? A pessoa não tem nem vontade de sexo, ela fica olhando assim para o outro, encantada. Já viram isso? Aquela coisa assim, a pessoa fica olhando para o outro, apaixonada no processo de namoramento, na fase do namoro, olhando assim, meu Deus, eu não acredito que esse anjo caiu do céu. E vai. É interessante porque Emmanuel diz que é uma doce hipnose. Sabe para quê? Para que você releve as questões, avalie se vale a pena para poder casar e assumir uma responsabilidade para o cumprimento dos seus compromissos reencarnatórios. Porque há um planejamento por trás disso também. E aí o indivíduo vai se preparando, é o enamoramento. E é aquilo que Emmanuel chama de um cais dos sonhos. A pessoa fica encantada, olhando, pensando assim, aquela cara de tacho, aquela cara de gordo, né? Um apaixonamento, o enamoramento é lindo de ver, não é? É encantador e é necessário que seja assim, mas não dá para viver todo o tempo assim. Você aguentaria ficar a vida toda apaixonado? Porque tem gente que surta. Eu conheço indivíduos que são viciados em paixão, porque quando vem as questões da vida com seriedade, e são idosos, ele já enlouquece, pega tudo, começa tudo outra vez, larga aquela, pega outra e começa tudo outra vez. Conheço homens com 50 anos, 60, que estão se apaixonando pela primeira vez agora e ficam encantados. Ou estão casados e depois de um longo casamento conheceram a alma gêmea deles. Oh meu Deus! Alma gêmea é alma gemida, é alma algemada, muito perigoso, e o indivíduo fica encantado. Filhos, casamento estruturado, netos, a esposa dedicada, uma família bem estruturada, e eu falo, deixa de ser burro, eu não aguento, gente, eu também sou indivíduo, eu não aguento, porque tem hora que não dá, porque são pessoas muito mais experientes do que a gente. Eu falo, não seja idiota. Ele diz, mas agora eu estou apaixonado, agora eu sou feliz. E pega 30, 40, 50 anos e joga fora. Eu fui lá conhecer a alma gemada, a alma gemida, ou a alma gêmea do indivíduo. Adivinha como é que era? 30 anos mais nova, cinturinha desse tamanho, assim projetado. Mas até assim, até eu sou mais novo. Mas eu olhei assim, encantado. Mas agora eu sou feliz. Que ilusão! Pode até que seja de fato uma alma gêmea, mas os compromissos ainda não foram quitados. E não há insolubilidade absoluta do casamento. Vocês compreendem? O casamento não é insolúvel absolutamente. Há muitos compromissos, mas naquele momento é preciso ter muita prudência. É um estado de fascinação, de encantamento. O indivíduo fica louco. Meu Deus, não é fácil. Mas eu quero dizer que depois que você vai caminhando, saindo do cais dos sonhos do namoro, nesse estado de hipnose, doce hipnose, você vai singrando, à medida que o relacionamento vai ficando mais sério, você vai singrando águas mais profundas, não é? E quando essas águas se tornam mais profundas, começam a surgir as dificuldades, os desafios e as diferenças. As diferenças. Vêm os filhos, as questões da vida, a sobrevivência e tudo mais. Vêm as diferenças. E eu quero dizer o seguinte, presta atenção, que as diferenças, elas são ancestrais. O outro não é diferente só para te fazer raiva. São conquistas que nós fazemos ao longo do tempo e do espaço, até em outras vidas, e que nós vamos repetindo.
Às vezes são coisas que aprendemos nessa vida, a gente vai repetindo. O outro também teve a sua existência, ele vai repetindo. E quando essas duas histórias ancestrais se encontram no tálamo conjugal, dá problema mesmo. Por exemplo, olha só, vou explicar isso pegando muito teórico. Quando o seu marido sai do banheiro, pega a toalha e joga em cima da cama, ou em cima do abajur, ou daquele móvel lá do quarto, não é? Aquele móvel de apoio, joga assim, e você fica com uma vontade fraternal de matá-lo, não é? Não é uma vontade assim de matá-lo? E você diz assim, meu bem, não é aí que se coloca, porque a toalha tem um lugar. E ele fala, não, mas eu aprendi assim, porque é mais prático deixar aqui, porque inventa uma desculpa qualquer, dizendo que aquilo vai secar mais depressa e tudo mais, e vai mais ou menos assim. E os dois começam a bater boca. Ali não é ela brigando com ele, ou ele brigando com ela. É ela com a história dela, os seus ancestrais, brigando com os ancestrais dele. Vou explicar isso ainda melhor. Lá na sua cozinha não tem um armário? Não tem? Conversa comigo. Olha para mim, não dorme não, hoje é dia de penitência, fica firme aí. Aguenta firme, hein? Olha lá. Eu vou gritar, hein? Eu fico doido aqui. Eu vou subir nessa mesa, vou fazer espiritista daqui a pouco, presta atenção. Olha só. Lá na sua cozinha não tem um armário, em cima você põe os talheres, embaixo os paninhos. Não é assim? Olha só como é que eu sou médium, eu sei disso. Eu estou vendo daqui, embaixo, quem disse que aquele paninho tem que ficar lá? Quem falou? Onde é que está escrito? Está na Constituição Federal? Está onde? Está no estatuto do seu condomínio, que tem que ser assim. São construções, você aprendeu isso com sua mãe, com sua avó, com sua tia, e vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo, compreende? Em cima e embaixo. Quando o seu marido coloca a toalha ali, ele está repercutindo, repetindo um processo que ele aprendeu com o pai dele, com os filhos dele, com os irmãos, que aquilo vai, e vai, e vai. E quando essas duas histórias ancestrais se encontram dentro de casa, no casamento, adivinha o que acontece? Primeira noite de núpcias. Você olha para ela e diz assim, meu Deus, eu gosto de dormir no lado esquerdo da cama. E ela fala, que coincidência, eu também. Compreende? Pronto. É o primeiro conflito, é o primeiro desafio. São aprendizados, compreende? Há um filme chamado História de Nós Dois. História de antigo. Se você se lembrar, me encontra ali ao final da reunião, para a gente poder fazer uma prece de agradecimento. E a gente deve estar próximo do desembarque. Mas História de Nós Dois. É um casal que está na cama, e de repente, na noite de núpcias, e chega um monte de gente, o avô, o pai, a mãe, o tio, os ancestrais, eles sobem na cama. E os ancestrais também, do homem, do noivo, também do marido, também entram no quarto e sobem, e fica aquele monte de gente em cima da cama. Não são espíritos. Não são espíritos. Na verdade, é a história dela se encontrando com a história dele lá dentro. Então, aquela expressão assim, que eu acho cafonérrima, enfim sós, na noite de luz, lembra disso? Enfim sós, não é verdade. Porque você nunca estará só dentro do seu quarto. Porque é você com a sua história e ele com a história dele. Quando essas duas histórias se encontram, mais uma vez repetindo, o que que dá? Pode dar encrenca, pode dar um problema aí, pode dar briga. E qual é o desafio para todos nós? O desafio será articular as diferenças e articular as igualdades, as similitudes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito importante. Acorda, presta atenção. Não precisa, se você não quiser ouvir mais nada, preste atenção nisso. Articular as diferenças e as similitudes. Porque tem gente que diz que o segredo do bom casamento é o casal ter os mesmos gostos, não é? Ter as mesmas tendências. Não necessariamente. Imagine se os dois forem explosivos, temperamentais. O que isso vai dar? Vai dar problema, pode dar problema. Se não tiver um controle ali digamos assim, uma articulação disso, pode dar problema. Se o casal for, por exemplo, muito calado, não converse. Minha gente, os filhos vão crescer mudos. Não é? Então, não é a similitude, a semelhança dos caracteres não é garantia de sucesso. Há determinados casais em que as diferenças predominam, mas há casais também em que as semelhanças predominam, mas sempre há
diferenças e semelhanças. E o talento do casal está onde? Na capacidade do amor para articular as diferenças e as similitudes, as semelhanças. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está complicado? Isso é muito importante. É muito importante o que eu estou dizendo. Presta atenção. E quanto maior a sua capacidade de amor, maior será a sua capacidade ou competência para articular as diferenças e as similitudes. Compreendem? Mas quanto maior ou quanto menor é a sua capacidade de amor, maior dificuldade você vai ter para articular. É como se fosse um jogo. O outro se esforça para levantar a bola para você, e você corre. Quando é uma bola ruim, você corre e joga uma bola melhor para ela. Ela também faz a mesma coisa. Não é competição. E quando falta a capacidade de amar, o relacionamento se torna uma competição, uma tragédia. Eu vejo isso, por exemplo, entre casais, entre homens e mulheres, ou entre homens e homens, mulheres e mulheres, e a gente estamos ampliando aqui. Eu vejo, às vezes, competição. A gente percebe isso. Por exemplo, há determinados casais que competem por dinheiro, para saber quem é que ganha mais. Aqui quem manda sou eu, quem dá mais dinheiro sou eu, quem rende, quem paga sou eu, é meu e tudo mais. É uma competição. Isso é muito sério. É um processo de casamento em que vai se dando o descasamento, ou a separação, o divórcio lá na frente. Competição. Às vezes o casal é bonito, muito vaidoso, e aí eles competem em beleza. Eu estava lá no shopping um dia, vi um casal assim, lindíssimo, belíssimo, fortes, não é? Muito bem trabalhados, apolíneos, uma beleza apolínea. E eu não sabia quem era mais vaidoso, quem era mais pavão dos dois, porque uma queria mostrar, ele passava de frente assim, o espelho, e se olhava para ver se estava bem, assim, fazendo uma pose ridícula, competindo com a coitada, para saber se é mais bonito do que ela. Isso não vai dar certo, gente. Não vai dar certo, é competição. Porque falta o quê? Capacidade de amor para articular o quê? Conversa comigo. Ei! Acorda, presta atenção, não dorme não. Articular as diferenças e as semelhanças. Isso é um talento que só o amor pode nos dar. Compreendem? Quando, por exemplo, é espírita, é um casal espírita, e ele é competitivo, vamos dar um exemplo aqui. Quando ele é, por exemplo, os dois são médiuns na casa espírita. Médiuns. Ela vira para ele e fala assim: hoje eu recebi 3 obsessões. Aí ele vem e diz assim: oi, eu recebi só um, mas o que eu recebi é o campeão das trevas. Começou. Ninguém aguenta isso. Ninguém suporta essa encrenca. Articular. Vamos lá de novo, ó. A capacidade de amor nos dá a capacidade de articulação. Não é competir com o outro, é ajudar o outro. A hora que a bola está caindo, você se esforça e joga uma bola melhor de lá. Joga de lá para cá, e assim você vai levando. Então o casamento é um desafio dos mais extraordinários. A gente vai fechando aqui o raciocínio. Olha só, um outro talento imprescindível para os dias de hoje, para os casais, para as famílias, filhos, pais, cônjuges, namorados, é a capacidade de diálogo. Você consegue dialogar. Diálogo, conversar. Não é só você falando. E não é só ele falando, ou se impondo ditatorialmente, de forma arrogante e prepotente, ou simplesmente desprezando com indiferença. Não é nada disso. Nós temos muita dificuldade de diálogo, minha gente. E há na atualidade, graças a Deus, muitos estudos, né? E trabalhos acadêmicos, cursos e treinamentos para a nossa capacitação do diálogo, a capacidade de ouvir, de interpretar o que o outro está dizendo da melhor maneira possível e dar uma resposta ou um atendimento responsivo. É muito bonito isso. Por exemplo, vou dar um exemplo que está muito teórico esse negócio. Vamos imaginar a seguinte cena. Você acordou hoje, e quando você estava lá no quarto se arrumando para o trabalho, a sua esposa disse assim: hoje nós precisamos conversar.
E aí você espertamente começa a dizer assim: meu bem, já que estamos aqui, porque na intimidade do quarto a gente conversa, né? O que é que você quer falar? Agora não. É à noite. Você já quer desencarnar porque você está sentindo que isso não vai dar certo. E a gente que nunca passou por isso, nunca vai se tornar homem de verdade. Não é brinquedo. E aí você vai para o trabalho, vai ficar nas próximas 12 horas pensando na conversa que você vai ter com ela. Com aquela cara de, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Meu Deus, minha Nossa Senhora, você vai voltar mais cedo do trabalho, de tanta agonia, vai tomar um banho, vai colocar aquele seu pijama listrado de presidiário, porque você está condenado, meu irmão! Está condenado! Vai entrar para o quarto e vai esperá-la, porque você não quer ter essa conversa, porque você também não tem capacidade de diálogo. Estão compreendendo? E ela chega, séria, não troca de roupa, entra no quarto, e aí você já puxa o assunto. Meu bem, o que você queria falar? Você está agoniado, né? Você não quer ter aquela conversa, mas não tem jeito. Meu bem, o que você queria falar? Ela diz assim: aqui não, na sala. Olha só, ela quer formalizar, o assunto é sério, porque ela quer formalizar. Vocês estão entendendo psicologicamente a trama? É todo um movimento, é toda uma encenação, porque tem uma significação psicológica. Ela está querendo formalizar, a coisa é séria. E você se senta no sofá, e você quer sumir no sofá, não é? Você quer desaparecer ali. E ela não se senta ao seu lado, porque ela também, coitadinha, não tem capacidade de diálogo, não é muito boa nisso. E a gente treina isso, tá certo? A gente treina isso. Ela não se senta ao seu lado com uma conversa fraterna. Ela se senta no sofá da frente, e ela não se senta como você. Ela senta à beira, ela fica ereta, sentada à beira do sofá. Posição de confronto. Vai ter briga. Vai ter briga. Não tem jeito não. Vai ter briga aí. E ela então começa a falar, e ela vai fazer a seguinte pergunta para você, presta atenção: o que você está pensando sobre o nosso casamento? E ela então já começa a emendar o assunto, porque ela também não consegue dialogar, os dois não têm competência para isso. E ela começa a falar, e vai falando, e vai falando, e à medida que ela vai falando, ela vai ficando mais nervosa. Ela vai ficando mais nervosa, mais irritadiça. E ela vai falando, e depois de falar bastante, por mais ou menos uma hora e meia, e você escutando, meu Deus do céu. Mas quando ela te fez essa pergunta, você usou uma estratégia muito inteligente. O que você pensa sobre o nosso casamento? E você, para não ter que responder, disse a ela assim: meu bem, vamos fazer uma prece aqui, porque eu sou médico, eu senti uma vibração comigo. Porque você não quer ter essa conversa. Essa DR você não quer. Você não quer. E ela começa a falar, e vai falando, e vai ficando mais nervosa. E depois de todo esse tempo, ela olha para você e fala: o que você pensa? Aí você diz assim: meu bem, não tenho nada a dizer, você já falou tudo mesmo. Pronto, fica diabo. Compreendem? Minha gente, presta atenção, olha só. É preciso dialogar como quem namora. Há determinados casais que me falam assim: você está casado há quanto tempo? Olha, nós estamos casados há 7 anos e namoramos por 3 anos. Eu pergunto: não namora mais? Está casado há 7, mas não, só namorou 3 anos, não namora mais? O diálogo, o casal que articula bem, ele dialoga como quem namora. Sabe por quê? Vocês já viram como os casais namorados conversam no telefone? Eles ficam 2 horas conversando. É bonitinho, eu acho lindo aquilo. Ela liga, ele liga para ela, ou tomou uma mensagem de WhatsApp. Ela finge que não vê. Eu acho lindo esse joguinho de sedução. Eu acho maravilhoso. Ela finge que não vê, não vista, deixa passar assim, e vai, ele manda outra, manda 10 mensagens, ela não responde, porque não vai ser fácil não. Ele está achando que você é uma qualquer. Ele vai ter que batalhar, vai ter que demonstrar. Eu acho isso lindo, e está certíssima. Olha que não é maravilhoso isso? Eu acho isso lindo, eu acho lindo demais. E ela então, depois das 10 mensagens, ela manda uma resposta, uma mensagem de voz: ai fulano, você me ligou? Eu não vi não. E vai, eu acho lindo. E depois de 2 horas de conversa, eles se despedem. E ele fala assim: desliga você, não desliga você, não desliga você, não desliga você, não desliga você, desliga você. Eles dialogam como quem namora.
Compreendem? Dialoga com quem não ora. Mas eu quero dizer também, para fechar aqui, que precisamos fazer o culto do Evangelho no lar. Fazem? Não peçam então a orientação da casa espírita, não é? Para que ela possa auxiliá-los na implantação do seu culto familiar. E acontecem gostosuras no culto familiar, sabe por quê? Certa feita, eu estava no culto e ele se realizou, fizeram a leitura, os comentários do Evangelho, a oração. E a oração final, a mãe pediu à criança, um menino de 4 aninhos, pediu a ele que fizesse a oração final. E ela falou assim: olha, você vai fazer a prece de encerramento, mas você vai pedir ao Papai do Céu para deixar de mamar na mamadeira. Você vai pedir, compreende? E ele então começou a fazer a prece, pediu para o papagaio, pediu para a mamãe, passou o gatinho, abençoou esse gato também, que não me deixa dormir à noite, porque ele fica mirando aqui em cima, e foi pedindo, e no final também pediu para o Papai do Céu para não deixar, para não precisar tomar leite na mamadeira. Quando ele acabou de falar, assim seja, ele se levantou da mesa, foi à geladeira, pegou a mamadeira e gupi. Minha mãe deu filho, isso no culto, minha gente, é uma delícia. No culto, meu filho, pelo amor de Deus, você acabou de pedir para o Pai do Céu para deixar de mamar na mamadeira. Pois é, papai, pois é, mamãe, ele não ajudou. Não é maravilhoso? É maravilhoso, essas gostosuras só acontecem no lar, e o tempo vai passar, você vai sentir uma saudade tremenda desses acontecimentos, porque é Jesus no seu lar. Jesus é alegria, minha gente. É uma maravilha, o culto do Evangelho no lar, onde você pode articular as suas dificuldades, apresentar as suas problemáticas, as suas rogativas, as suas dores, e pedir que Jesus possa pernoitar em sua casa. Eu quero encerrar aqui dizendo uma coisa que muitos já disseram. Sabe para que serve pamonha? Não é possível. É mesmo. Para que serve pamonha? Pamonha é para comer? Minha gente, não adianta, aquilo dá trabalho demais. Sobra apenas meia dúzia de pamonhinha, assim, que não está com o buraco do dente, não compensa. Sabe para que serve pamonha? Exatamente, é uma celebração. Durante o trabalho todo mundo conversa, as crianças fazem a parte delas, não é? As mulheres, os homens, os amigos, os agregados, os namorados vão chegando, todo mundo, cada um faz a sua parte. Você vai colocando a pamonha ali na palha e precisa do dedinho do outro para poder dar um nó. Que delícia, não é? Mas ninguém usa isso mais, não é? Você já compra um elástico, não é? Já coloca assim, mas está valendo. Está valendo, e você passa o dia todo o quê? Convivendo. Pamonha não é para comer, pamonha é para conviver. É para conviver. E o mundo está do jeito que está, com tantas guerras e misérias, porque o mundo está despamonhalizado. Precisamos fazer pamonha, minha gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer pamonha para a gente poder conviver, aceitar o outro, amar, articular as diferenças. E para fechar, eu me recordo aqui essas 2 poesias. Mário de Andrade era um homem extraordinário, participou da Semana de Arte Moderna de 1922, escreveu livros extraordinários do modernismo, da nossa literatura, homem inteligentíssimo, era musicólogo, professor universitário, escritor, poeta, professor. Era um homem interessantíssimo, mas era casado. Ele era casado. E uma aluna se apaixonou por ele, porque era um homem tão interessante, não é? Que ela se apaixonou por ele e buscou encontrar um jeito de se aproximar dele. Como toda mulher inteligente, não é? Ela buscou uma estratégia. E a estratégia que ela encontrou foi pegar um dos seus livros e levar até ele para que ele autografasse. Era a estratégia. Ela chegou com o livro assim, entrou na fila e apresentou: pode assinar, para se aproximar dele, porque ela estava encantada, enamorada, mas ele era muito fiel à sua companheira. E ele, sabiamente, sabe o que ele fez? Escreveu, improvisou, coisa de gênio. Improvisou Mário de Andrade. Ele improvisou um poema naquele livro que ela tinha dado para ele autografar. E não foi na primeira folha, foi na última, para deixar bem claro o que ele pensava a respeito dela. E o poema dizia assim: olha só, presta atenção, vou falar só uma vez, presta atenção no tio Celso. Ei, acorda, não dorme não, fica firme. Ele improvisou o seguinte poema para ela: diante de mim tem uma cerca,
Diante da cerca, uma estrada. Diante da estrada, uma cerca. Diante da cerca, um IP. Diante do IP, uma cerca. Diante da cerca, uma estrada. E depois da cerca, você. Será que ela entendeu? E ele escreveu isso na última folha, tá? Para deixar bem claro para ela. Agora eu vou interpretar para vocês. Diante de mim, uma cerca. Porque sou eu com a minha história. No caso é ele, não é? Ele com a sua história de vida, com sua ancestralidade, com todas as suas conquistas morais, com suas dores, pelejas e conquistas, qualidades, defeitos, encrencas e problemas. E essa história é sagrada, ninguém pode violá-la. Ninguém pode entrar aí, só Deus e você. Mas diante dele tem uma cerca, que é um isolamento. Compreendem? Diante dessa estrada, dessa cerca tem uma estrada, que é a história de vida dele, com as outras pessoas, com toda a sua história de vida. Só que essa história também tem uma delimitação, tem uma cerca ali. Depois dessa cerca tem um IP. Os IPs são lindos, não são? Tem IP roxo, amarelo, branco, não são lindos? São maravilhosos. E o IP representava a esposa dele, porque a esposa era sagrada para ele. Mas ela também tem uma história de vida, não tem? E ninguém tem o direito de violar a essência da história de vida daquela criatura. Por isso que tem uma cerca que a isola. E depois dessa cerca tem uma estrada, que é a história de vida dela. Porque você tem a sua, mas ela tem a história de vida dela. E depois dessa estrada tem uma cerca que fecha. E só depois dessa cerca que aparece a amante, a enamorada, aquela jovem encantada. Você. Eu quero dizer que todos nós devemos respeitar muitos IPs da nossa vida. Todo mundo tem um IP. Esse IP tem uma história de vida e nós temos que respeitar, compreendem? Não importa se o seu IP é branco, se é amarelo, se é azul, seu IP roxo, não interessa. Sabe por quê? Porque a despeito de tudo que esse IP representa ou ele ainda assim é um IP. E todo IP é belo, sagrado e importante e relevante para ele mesmo e para nós outros. Tchau.